Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um sábado aqui, né? Mais um sábado juntos para estudarmos um pouco essa matéria deliciosa, né? Deliciosa que é Direito Administrativo. Hoje, né, como dá para notar, o professor tá de férias, mas professor ainda que de férias, ele trabalha, né? Então, o professor André falou: Gabriel, arruma um canto com a luz boa, um microfone bom. Eu sei que o material que você tem, né, se possível, você esteja lá ao vivo com os nossos queridos alunos. E o professor André, né, o pedido dele é uma ordem, né, o que o André não me pede, sorrindo, que eu não faço ainda, que chorando, né? Então, mas hoje eu faço sorrindo, tá, gente? Hoje eu faço sorrindo porque eu amo esse momento aqui com vocês, o ao vivo, eu acordar animado, né? É um raro sábado, eu só descobri o que é. Eita, que a caneta voou, né? A gente começa a mentirada aqui, a caneta voa. Então, muito obrigado a todos que estão aqui, né? A gente vai chamar a vinheta e vai dar início à nossa querida aula. Vamos lá! O tema de hoje é tela preta. Tá arrumado, bora lá. O tema de hoje, né? Nós vamos dar continuidade à nossa matéria linda que era responsabilidade civil do Estado. Você há de se lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre os tipos de responsabilidade, né? A responsabilidade integral, que é quando a União, né, quando a própria administração pública, ela responderá em qualquer situação. Nós falamos da culpa administrativa. A culpa administrativa é aquela onde basta, também chamada de culpa anônima, né? Diferente da culpa civil, na culpa administrativa você não precisa indicar qual foi o agente causador, você precisaria indicar então tão somente o dano que você teve, que esse dano ele veio da ausência de um serviço público e, acima de tudo, que ele veio por essa ausência do serviço, por essa falha, né, do serviço público. Então você prova que foi o serviço público, um nexo de causalidade e o seu dano causado. Você não precisa indicar o agente. Por fim, nós falamos sobre a teoria do risco, né, o risco administrativo. Nessa, o Estado ele responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa. Nós também falamos, né, no último bloco, só para a gente dar aqui aquele resumo, nós também falamos que enquanto a teoria do risco administrativo é aplicada nas teorias comissivas, ou seja, quando o Estado age, a teoria da culpa administrativa, também chamada de culpa anônima, ela é quando o Estado deixa de agir, ela acontecerá em uma omissão, ok? Então, dito isso, vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje nós temos muita coisa para falar. Então vamos começar por ela, a linda, a cheirosa responsabilidade. A linda e a cheirosa responsabilidade subsidiária, tá certo? O que é uma responsabilidade subsidiária? É quando você não é, de fato, o responsável objetivamente por aquela indenização ou por aquele dano, mas você tem um caráter subsidiário. Um exemplo que eu posso te dar aqui é quando você empresta o seu nome, né? Você acabou sendo fiador, né? Não seja fiador, só dá dor de cabeça. E aí você foi fiador e aquele seu colega que não cuidou do nome dele, você achou que ele cuidaria do seu, ele deixa de pagar o aluguel e você vai ter que pagar o aluguel no lugar dele para você não ter o seu nome sujo. O nome disso, né, se a gente puder colocar aqui, seria uma responsabilidade subsidiária. E é exatamente o que acontece. Em algumas situações, uma empresa privada que presta serviço público, quando ela gera um dano, essa própria empresa deveria responder objetivamente pelo dano que causou, ou seja, a própria empresa pagaria esse dano. Mas como a empresa não tinha dinheiro para pagar esse dano, cabe ao Estado,
Por quê? Porque o Estado ele foi o fiador dessa empresa e ele responderá subjetivamente. Aí depois o Estado vai pagar e vai cobrar dessa empresa. Eu só não sei como é que essa empresa vai pagar o Estado, né? Porque além de pagar a indenização que o Estado gastou primeiro, vai ter que pagar certamente uma multa contratual, certamente alguns honorários. O Estado não vai receber, a verdade é essa, tá? Quem está no direito sabe que a verdade é que o Estado não receberá, dará um calote, incluirá a dívida ativa, aí vai atrás dos bens dos filhos, dos filhos dos filhos, dos filhos dos seus filhos, e aí com muita sorte o Estado vai fazer um acordo e vai ganhar 2 sucos e um todinho, ok? Mas então vamos lá, a responsabilidade subsidiária. O professor falou, não tem mais o que ver, eu poderia simplesmente pular o slide, porque é isso que acontece. Mas para os puritanos, quando uma empresa privada estiver prestando um serviço público, a responsabilidade por qualquer dano caberá objetivamente à própria empresa, né? Ou seja, vamos ter aqui um exemplo, uma empresa de ônibus, né, que está ali prestando um serviço público, uma empresa privada. Eu estou aqui no ônibus indo para a esplanada dos ministérios, de repente esse motorista que ele estava meio manguaçado, era numa segunda, ele foi lá e bateu o ônibus, eu bati a minha cabeça, comecei a esquecer, não sabia o que eu ia dar na aula, né? Tive um dano, né? Pelo dano que eu tomei ali na hora, os remedinhos para eu tomar. Tive também o dano do ganho que eu ia ter, né? Porque eu tinha que gravar, obviamente, né? O Estado vai ter que pagar os pães de queijo que eu recebo para dar aula, então vou juntar esse dano que eu tive. Olha, eu tive um dano físico, eu tive um dano moral, né? E tive um dano financeiro, porque eu deixei de ganhar porque eu não consegui dar aula. Então, mais uma coisa, a responsabilidade do Estado, ela não é somente aquilo que você perdeu, mas aquilo também que você deixou de ganhar. Então, eu pego todo esse dano e vou atrás da empresa, né? A empresa aqui, vamos dar um exemplo, se chama Chapéu Móbil, tá? Aí eu vou lá na Chapéu Móbil e falo, olha, eu tive esse dano. Nesse caso, a própria empresa deveria me pagar, porque ela responde objetivamente, tá? Não é o Estado que paga, é a própria empresa, a Chapéu Móbil. Dessa forma, o particular prejudicado por qualquer ação deverá pleitear a indenização em desfavor da própria empresa, tá? Então não adianta nada ele ir direto no Estado, porque o Estado vai falar, olha, isso aqui é com a empresa, isso aqui não é com a gente. Só que aí vem aquela situação, a situação que eu comentei com vocês do fiador, né? Caso a empresa não consiga pagar, olha só, caso a empresa não consiga pagar, diz que o Estado possui uma responsabilidade subjetiva, devendo arcar com a indenização e depois cobrar a empresa numa ação de regresso. Numa ação de regresso. Então, beleza, né? Novamente, eu tive o dano, fui lá e fui na empresa, a empresa falou, olha, não tem como eu te pagar. Eu não vou ficar batendo boca. Eu vou no Estado, né, no Estado responsável porque contratou essa empresa e vou falar, ei, a empresa que contrataste gerou um dano para mim. E ela não tinha dinheiro para pagar. Você vai me pagar. Perfeito? A empresa, né, não conseguiu pagar, o Estado é o fiador da empresa, o Estado me pagaria. Outra coisa muito interessante, que é o que veremos no próximo ponto, é o seguinte: essa obrigação de indenizar, ela abarca até os terceiros não usuários. Ou seja, olha só, eu estou no ônibus, eu sou um usuário, tá certo? Mas tem alguém na rua, esse alguém na rua assustou com o ônibus, também tropeçou, caiu, bateu a cabeça. É a própria pessoa que não era usuário, que estava só na rua caminhando, ela também, tá bom? Ela também deverá ser indenizada, é o que a gente chama de terceiro não usuário. Então, ainda que ele não esteja utilizando serviço público, mas sofreu um dano por alguém, né, por alguém que estava prestando esse serviço, esse terceiro também, tá? Ele também será indenizado. Muito bom, né? Muito bom. Aqui, né, um esqueminha pra gente. Dessa forma, temos a seguinte divisão: a empresa prestadora de serviço público possui a responsabilidade objetiva e primária. Já o Estado possuirá a responsabilidade subjetiva e secundária, tá? Então, neste caso aqui, de empresa privada,
o Estado vai ter uma responsabilidade subjetiva, uma vez que foi o próprio Estado que contratou. Perfeito? FCC 2009, Tribunal de Justiça, Analista Judiciário. Uma empresa privada concessionária de serviço público que cause dano a um usuário do serviço responderá civilmente perante a vítima de modo objetivo, desde que seu empregado causador do dano tenha agido com dolo ou culpa. A vítima de modo objetivo, independentemente de que seu obrigado causador do dano tenha agido com dolo ou culpa. A vítima de modo subjetivo, independentemente de seu empregado causador do dano tenha agido com dolo ou culpa. O Estado de modo objetivo, desde que o seu empregado causador tenha agido com dolo ou culpa, e o Estado de modo subjetivo, desde que seu empregado causador do dano tenha agido com dolo ou culpa. Vamos lá, 1 minutinho e meio para vocês responderem essa questão. Então, neste caso, lembre-se que a empresa privada prestadora do serviço público, ela responde objetivamente. Dito aqui, a gente já corta tudo que fala que é modo subjetivo, né? Então, vamos lá. Modo subjetivo, a gente corta. Modo subjetivo, a gente corta. Se ele responde de modo objetivo, ela responde perante a vítima. Então, a gente já corta essas duas aqui, ok? Sobrando para a gente duas questões, dando um total de 50% de chance de acerto. Então, ainda que você tenha dúvida, você já teria 50%. Mas vale lembrar que, se é de modo objetivo, o modo objetivo, de acordo com a teoria do risco administrativo, é independentemente de dolo ou culpa, né? Da teoria do risco administrativo, independentemente de dolo ou culpa. Quem tem que ver se houve dolo ou culpa do funcionário é a própria empresa, tá? Eu tive o dano, agora se o cara quis ou não, não é problema meu. Então a gente vai lá e risca, né? Cadê? A vítima do objetivo, se o empregado tem agido com dolo ou culpa. A vítima de modo objetivo, independentemente do empregado ter agido com dolo ou culpa. FCC 2006, Cefaz, agente fiscal de tributos. Olha só, para a galera que quer estudar aí para a área fiscal. A responsabilidade civil do servidor público e a de um empregado de empresa privada concessionária de serviço público, ambos atuando no exercício de suas funções, por danos causados a um terceiro, é respectivamente. Vamos lá, 1 minutinho e meio para vocês.
Essa questão aqui é uma questãozinha deliciosa, como eu costumo dizer, né? Por quê? Porque eu vou te dizer assim que eu acender esta luz aqui, porque está me dando muita raiva, ok? Agora sim, vamos lá. Olha só, por quê? Porque a questão aqui, ó, de quem a responsabilidade civil de um servidor público, ok? E a responsabilidade, não estava aqui, e a responsabilidade de um empregado da empresa. Aqui nós não estamos falando do Estado. Nossa, ficou uma merda, né? Pelo amor de Deus. Aqui nós não estamos falando do Estado ou da empresa. Nós estamos falando de servidor e empregado. Ok? Sendo assim a resposta, a letra A, subjetiva e subjetiva. Quem responde objetivamente é o Estado e a empresa. Ok? E aí o agente público ele vai responder se ele tiver agido com dolo ou culpa, e o empregado também, né? Se ele tiver agido com dolo ou culpa. Lindo, né? Lindo, eu adoro uma questão dessa. Meu Deus do céu, como eu gosto. Mais umazinha, CESP 2013, Procuradoria Geral do DF, procurador, o professor, quando ele confia no aluno, ele bota uma questãozinha assim: segundo a atual posição do STF, é subjetiva a responsabilidade de empresa pública prestadora de serviço público em relação aos danos causados a terceiros não usuários do serviço público. E aí? Vamos lá. Vou te dar aí, tá? 2 minutinhos para você responder. Apesar de... 1 minutinho, vai. Você precisa só de 1 minutinho para responder isso aí. Vamos lá. Olha só, a questão, de fato, ela fala em empresa pública, prestadora de serviço público, ok? Mas a gente sabe que tanto a empresa pública prestadora quanto a empresa privada responderá também pelos danos pelos danos causados, ok? A responsabilidade, ela é objetiva. Responsabilidade será objetiva, certo? Vamos lá. Agora nós vamos falar da atuação do agente público, ok? Aqui nós estamos falando não mais, ok, unicamente do Estado como
um órgão, como uma entidade, mas nós vamos focar agora na atuação do agente público, até porque, né, a vontade, a ação do agente público, ela é a vontade do Estado, porque a vontade do Estado materializa-se por meio de atos administrativos emanados de um agente. Mas a gente já sabe, né, o professor está querendo ensinar o padre a rezar uma missa, né? Mas desculpa, mas é o meu papel de professor, ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que tratar é esse aqui, ó. Por quê? Porque vamos, então, virar e falar assim, olha, eu estava dirigindo o meu carrinho velho de professor, né? E veio um agente do Detran, de novo, o Detran não perdoa o Detran por aquela multa, ok? Eu estava trabalhando, e aí veio um agente do Detran e me multou, tá? Me parou, eu estava aqui, né, na velocidade da via, ele não estava respeitando a distância segura, ele foi e chapou no meu carrinho que já tá velho, já tá batido, porque eu dei um totó no carro parado no dia dele. O professor também não é o melhor motorista do mundo, deu um totózinho no carro, foi lá, terminou de estragar o meu carrinho velho, e aí eu virei, fui processar o Estado, falei assim, ei, você, o seu agente público bateu no meu carro, estragou meu carrinho velho, agora haja pão de queijo para pagar esse conserto. Aí o Estado virou e falou assim, olha, de fato foi um agente público que causou esse dano, mas esse agente público estava agindo de modo irregular, e aí eu não posso te pagar porque esse agente público, ele agiu de modo irregular. Aí o que eu fiz? Aqui, ó, uma banana pra você. Problema teu, escolha melhor seus agentes, faça outro concurso e de preferência aprove os alunos sobre o meio ambiente, que aí a galera vai andar direitinho, vai respeitar a distância segura, né? Fez autoescola, fez tudo bonitinho, tirou fotinha pro Detran. Então, pouco importa se o agente estava agindo de modo irregular. Se ele é um agente do Estado, agindo como agente do Estado, a culpa é do Estado, ok? A culpa é do Estado, e é isso que nos traz aqui esse primeiro tópico. A responsabilização do Estado, com base no risco administrativo, não exigirá a comprovação de que o agente público tenha agido de modo irregular, ok? Então, ele agindo de modo regular ou irregular, cabe ao Estado. Então, ele mantendo a distância segura ou não, né? Ele manteve a distância segura, ou o meu agente público, ele estava atirando um bandido e acertou aí a sua orelha, não é problema meu. Eu tive dano e eu quero que o Estado pague esse dano, ok? Bastaria a exigência de um vínculo jurídico entre o agente e a pessoa jurídica, entre o agente e a pessoa jurídica que ele entrega. Ou seja, bastaria que ele fosse do Detran, ok? Ou da PF, ou da PCDF, ou da Anvisa. Bastaria que ele fosse daquele órgão, ok? Outra coisa, um ponto é esse aqui, ó. Por quê? Porque pelo risco administrativo, em regra, a gente tem que provar que o agente ele estava na função de agente público, tá? Porque assim, um fiscal da ANA foi lá, bateu no meu carro. Isso resolve, né? Lá no JEC, né? Vai lá na antiga Pequenas Causas e resolve isso. Por quê? Porque não é só porque ele é funcionário público que o Estado tem que agir, né? Nesse caso aqui, ele gerou o dano como particular. Então os danos deverão ser causados pelo agente público caso ele esteja atuando nessa qualidade. Que qualidade? De agente público, ok? Caso o agente esteja agindo em mútuo próprio, não poderá o Estado ser responsabilizado. Mas a gente tem uma outra coisa que a gente tem aqui que falar, né? Que é o seguinte, às vezes o agente público ele não estava agindo
em nome da administração, mas ele agiu a pretexto da administração, ou com aparência. Então, se tem um cara fardado e me gera um dano, né, ele atirou para cima, acertou a minha orelha, olha só, beleza, ele não estava agindo como agente público, ele não estava em plantão, mas ele estava fardado, com a aparência de Estado. Eu só, né, aceitei aquele dano porque ele era do Estado. Então, por que eu sei que ele é do Estado? Porque ele está fardado. Ah, mas depois dele comprar uma farda. Então a administração vai lá, né, e cuide melhor disso. Mas, olha só. Então, beleza, ele tá fardado, ele é policial, ele só estava de folga. Ele estava com a aparência de agente público e, assim sendo, cabe à administração me pagar. Ok? Ela que cuide melhor, novamente, dos seus funcionários. A jurisprudência, se é jurisprudência, a gente marca em verde, defende que se o agente estiver agindo fora das suas funções, mas com a aparência de estar atuando em nome do Estado, o Estado será obrigado a reparar o dano. Outro ponto é o funcionário de fato. Nós já aprendemos sobre funcionário de fato nas nossas aulas de atos administrativos. Deixa eu tomar uma água aqui antes, né? Eita, caiu minha água, minha garrafinha da Topoé. Vamos lá. Eita, não podia falar mais. Minha garrafinha da blá blá blá. Pequeno, que aqui é quente. E aí, olha só o que é um funcionário de fato. Ele passou por um concurso, tá? Ele passou por um concurso. Ele foi de fato nomeado, mas aí depois foi descoberto que ele não tinha uma qualificação, ele não deveria estar investido, mas ele estava. E pelo fato dele estar investido naquele cargo, ainda que irregularmente, ainda que se prove depois que ele não deveria estar ali, cabe à administração responsabilizar esse rapaz e me pagar. Por quê? Porque ele agiu em nome do Estado, foi o Estado que deu posse a ele. Eu não posso segurar o pepino por conta disso, né? Então ele estará agindo, olha só, em nome do Estado. Diferente vai ser o caso, olha só, do usurpador de função, ok? Por quê? Porque ele não possui vínculo algum com a administração, ok? Se ele não possui, ele está isento de qualquer dano. Lembra aquela questão da farda, que se ele comprou uma farda? Aqui tem um certo debate, ok? Por isso que não vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova o quê? Ele é agente público, estava fardado, mas fora de serviço. E o particular que estava fardado, aí tem uma responsabilizaçãozinha do Estado por não ter um controle, não aplicar, mas aí é mais para frente. E não é necessário se aprender agora. Mas vamos aqui colocar então um cara que ele estava se vendendo como agente da ANA, né? E me gerou um dano. Olha, infelizmente o Estado não vai te pagar, porque ele é um funcionário fantasma, né? Ele sequer é funcionário público, o Estado não pode ser responsabilizado por isso. Mas legalmente você pode sim ir atrás do Estado, caso ele tenha insígnias, caso ele tenha uns documentos e etc. Ok? Vamos lá, agora nós vamos falar da responsabilidade por omissão, né? A responsabilidade por omissão é quando o Estado ele deveria agir e não agiu. Ok? Quando estivermos falando em omissão do Estado, a gente vai estar diante de algumas diferenças, ok? A primeira é que o Estado ele não vai responder objetivamente, mas sim subjetivamente, ok? Então, olha só que coisa complicada. Aqui vai ter algumas diferenças, ok? Aqui, quando nós estivermos falando da responsabilidade por omissão, nós estaremos aplicando não mais o risco administrativo, mas sim a culpa administrativa. Quando o dano ocorrer de uma omissão, a responsabilidade do Estado será subjetiva na modalidade culpa administrativa. Utiliza-se da culpa anônima, olha só, bastando provar que o Estado foi omisso, né? Então você prova ali que o Estado ele foi omisso em garantir aquele direito. A culpa anônima poderá ocorrer no caso de falha do serviço decorrente de inexistência, mora ou mau funcionamento. Isso aqui a gente já aprendeu, por isso que eu estou passando rápido, tá?
O particular deverá comprovar o dano sofrido, a falha no serviço e o nexo de causalidade. Mas, professor, beleza, eu entendi, né? Eu entendi que o Estado responde objetivamente e subjetivamente, mas tudo o Estado responde. Afinal, qual é a diferença maior entre uma responsabilidade subjetiva e uma objetiva? É que na responsabilidade subjetiva, olha só, presta atenção. Deixa eu ver se tem um negocinho em branco aqui pra nós. Calma aí, vamos lá, vamos achar. Tá, vai ser aqui. Na objetiva, você precisa provar o dano, né? Que o dano foi causado pela administração pública. Aqui na subjetiva, você vai precisar provar o vínculo entre tanto a omissão do Estado, né? Tanto a omissão do Estado quanto o dano. Já na objetiva, você precisa provar o dano. Provei o dano, provei o agente, provei o que foi, que veio da administração. Aqui não, você vai precisar provar o dano e que esse dano veio da administração pública. Ok? Ou seja, ele veio, cadê? Ele veio do que? Opa, pulei demais. Ele veio de uma inexistência, de uma mora ou de um mau funcionamento. E é isso que eu trouxe aqui, ó. O particular deverá comprovar o quê? O dano sofrido, beleza. Olha só, a falha no serviço público, ok? Quando estivermos falando em responsabilidade objetiva, a gente não precisa demonstrar essa falha, ok? Já na subjetiva você precisa. E o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É o link entre a atuação e o dano. Ok? Agora nós vamos falar de algumas omissões do Estado. Ok? E essas omissões, elas são consideradas exceções, tá? Por que exceções da culpa anônima? Porque o Estado ele poderá responder objetivamente, ainda que em caso de omissões. Ok? A primeira é uma pessoa presa ou em um hospital. Por quê? Porque o Estado ele é responsável pelo bem-estar daquela pessoa naquele local. A partir do momento que o Estado coloca um indivíduo em uma prisão e o proíbe de sair dali, por razões legais ou não, isso não vem ao caso, mas ele foi proibido de fato de sair daquele local, o Estado ele deverá garantir o bem-estar dele. Então qualquer dano causado ao detento, o Estado responde. E ele não responde subjetivamente, ele responde objetivamente. Então bastará provar o dano, ok? Vamos lá para os puritanos, a gente dá uma lida. Caso o Estado configure como garantidor da custódia ou do bem-estar, esse responderá objetivamente pelos seus danos, ok? Em regra, olha só, calma aí, vamos apagar isso aqui, porque o professor, depois que ele conseguiu um tabletzinho, ele tá ficando muito artista. Em regra, o Estado responderá objetivamente pela morte de um preso. Cadê? Pela morte de um preso, caso fique comprovada a sua omissão. Por quê? Porque olha só, pode ocorrer então uma causa excludente. O detento ele já tinha um problema cardíaco, ou ele já estava ali em um grave caso de câncer, né, avançado, ele já ia morrer, né, a verdade, vamos ser sinceros aqui nessa aula de hoje, ele já ia morrer. Então o Estado não tinha culpa, né, ele já ia morrer. Então, se ficar comprovado que, na verdade, ele morreu por um caso fortuito, força maior, evento da natureza, né, o Estado não seria obrigado a pagar. Agora, se ele morreu porque ele era um estuprador
e o Estado, sabendo do tratamento que estupradores têm na prisão, colocou ele em uma cela comum, o Estado pode sim responder, tá? Na verdade, ele deve responder, ok? Uma coisa muito interessante é isso aqui, ó. Então o preso ele tá lá e ele fugiu, ok? E ele fugiu. Neste caso, o Estado não responde por tudo aquilo que ele fizer. Ou seja, o preso ele fugiu, beleza? Ele fugiu da prisão, ele foi lá, entrou na casa de um indivíduo que roubou um carro, ok? O Estado ele não é responsável por este carro roubado, ok? Mas vamos supor que durante a fuga o preso foi e bateu um agente, ou o preso estourou uma janela, que na hora que estourou a janela enfiou um caco de vidro no olho do agente. Esse dano ele ocorreu direto da fuga. E aí o Estado ele paga. Por quê? Porque ele não ocorreu depois da fuga. Ele ocorreu diretamente da fuga. Tem essa pequena diferença. Ok? Vamos lá. Ainda, olha só, ainda sobre a custódia, caso o Estado ou quem agir a seu direito quebrar, danificar ou perder algum objeto sob sua custódia, o Estado responderá objetivamente. Beleza, né? Um indivíduo ele teve seu carro apreendido, né? Foi para o pátio, e na hora que ele foi buscar o carro estava sem calota, sem som, sem espelho, o carro estava deteriorado. O que acontece? O Estado ele responde objetivamente por este dano, tá? Foi em caso de omissão? Foi uma omissão, mas ainda assim o Estado ele responderá objetivamente. Por quê? Porque o Estado tinha o dever de cuidado. Novamente, o Estado ele pegou o carro, mas porque ele não pagou dívida. Problema, né? Se você pegou o meu carro, você tem um dever de cuidado com o meu carro. Ele não teve o dever de cuidado com esse carro, então o Estado responderá objetivamente por qualquer dano. Acontece? Não, tá? Rio de Janeiro aí tá para provar que não acontece e você vai morrer, tá? Você vai morrer sem receber esse dinheiro. Outra exceção diz respeito ao mau estado de conservação de uma rodovia. Cabe ao Estado responder na modalidade culpa administrativa. O que é isso aqui? Pouca gente sabe, tá? Muita pouca gente sabe. Você está andando com o seu carro, tá? Você está andando com o seu carro, de repente tem um buraco imenso, tamanho disso aqui, ó, né? Cadê? Do lado de cá. Tamanho disso aqui, tem um buraco imenso, você vai lá, enfia a roda do seu carro, rasga seu pneu, estraga a sua roda. O que vai acontecer? Você teve um dano. E este dano, ele foi ocasionado pela má prestação de um serviço público, né? Que é o cuidado da pavimentação das ruas. Neste caso, você pode sim, tá? Eu já vi muita gente mesmo ganhar. Uma ação, você entra com uma ação, você prova o dano, você tira foto do buraco, tira foto da roda, tira do pneu, e aí você vai lá e prova na justiça, fala, olha, veio um estado de má conservação da rodovia, má conservação da rua, eu tive um dano, quem tinha que cuidar disso era a administração, e aí você pega um dinheirinho, tá? Você pega um dinheiro, não vai tentar dano moral não, que você não vai conseguir, tá? Mas o dinheiro da roda você consegue sim, o dinheiro da roda você consegue. CESP 2022, Defensoria Pública do Estado do Piauí, Defensor Público. Considerando a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal a respeito da responsabilidade civil do Estado por causa da morte do detento, assinale a opção correta. A. Aplique-se nesse caso a teoria do risco integral. B. O nexo de causalidade só deve ser verificado se a conduta, se a conduta estatal for comissiva. Nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade. A responsabilidade civil estatal somente se submete à teoria do risco administrativo no caso de responsabilidade por conduta estatal omissiva e somente há responsabilidade do Estado pelas condutas comissivas, nunca pelas omissivas. E aí eu vou te dar aí 1 minutinho e meio para você responder essa questão.
Então vamos lá, que essa questão é uma questão deliciosa, que aborda vários conhecimentos. Eu adoro uma questão deliciosa. Vamos lá. Aplica-se nesse caso a teoria do risco integral? Nós já estudamos a teoria do risco integral no começo das nossas aulas. Ela, majoritariamente, ela aplica-se a casos nucleares, danos a aeronaves, atos de terrorismo, danos ambientais, e não a morte de um detento, ok? Então, x, não, vamos fazer um x não, vamos fazer assim. O nexo de causalidade só deve ser verificado se a conduta estatal for comissiva, né? Então, o que é uma conduta comissiva? É uma conduta que o agente, que a administração pública, ela agiu. Então, essa conduta, essa questão está falando o seguinte, que o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano só poderia existir se o Estado tivesse feito alguma coisa pela morte do agente. Que é o caso, então, de um agente penitenciário, que agora é chamado de policial penal, olha que chique. No caso de um policial penal ter dado um tiro ou ter tido um mau cuidado, e não é bem isso, tá? A responsabilidade do Estado, o nexo de causalidade, ele ficaria presente até mesmo em uma conduta omissiva do Estado, ok? C, nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade. Agora sim, né? Agora sim, houve esse rompimento do nexo de causalidade, porque o Estado nada poderia fazer para evitar a morte desse detento. Não foi uma omissão do Estado que gerou a morte do detento, mas sim, né, que o Estado não tinha o que fazer. Então, nesse fato, é a nossa questão correta, mas como é uma questão delicinha, nós vamos continuar. A responsabilidade civil estatal somente se submete à teoria do risco administrativo nos casos de responsabilidade por conduta estatal omissiva. A questão está errada, quer dizer, por quê? Porque quando nós estamos diante de uma conduta estatal omissiva, o Estado ele pode responder de fato pela teoria do risco administrativo, mas ele também pode responder pela teoria da culpa administrativa. Ok? Ele pode responder por essas duas teorias. E somente há responsabilidade do Estado pelas condutas comissivas, nunca pelas omissivas. Não, nós acabamos de estudar as possibilidades, né, de uma responsabilização pelas condutas omissivas. E olha que lindo, juntos nós acabamos de responder uma questão de defensor público, né, um cargo da tríade da justiça, né, os maiores concursos do país são juiz, magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública. E você acabou de responder e acertar, creio eu, uma questão de defensor público. Olha que lindo, olha que lindo. Vamos falar aqui então, para a gente terminar, sobre as causas excludentes e atenuantes. O que acontece? Quando o Estado, né, obviamente o Estado ele não quer pagar essa dívida para você, né, ele não quer pagar essa multa, essa indenização. Então o Estado ele tem a opção, né, de provar o seguinte, ou ele provar que a culpa não foi dele, presta atenção, na teoria, na teoria do risco administrativo, basta você provar o dano, ok? Você provou o dano, teve um dano, o Estado ele tem que te pagar. É muito simples, né? Você provou o dano, que foi um agente público, o Estado tem que te pagar. O que o Estado vai buscar? Meios de não te pagar. Ele não quer te pagar. Ele vai falar o seguinte, olha, antes de te pagar eu vou ver duas coisas. Primeiro, se a culpa não foi totalmente sua, né? Porque vai que o inconsequente foi você. E segundo, eu vou ver se a culpa não foi dos dois. Porque aí se a culpa for dos dois, a gente racha aqui um 50-50. A gente faz um 50-50 aqui e aí o baile segue. Vamos lá. O poder público poderá afastar, né? Afastar, que vai ser uma excludente, ou minimizar a sua responsabilidade caso consiga provar alguma causa excludente ou atenuante. Uma causa excludente ou atenuante será capaz de, olha só,
afastar o nexo causal. E lembre-se que o nexo causal é uma das obrigações para a indenização. Então o Estado consegue afastar. A excludente irá afastar totalmente a responsabilidade do Estado e a atenuante irá minimizar a responsabilidade, mas, no entanto, sem afastá-la. O Estado responderá objetivamente por ato praticado por seu agente, ainda que esse agente esteja coberto por uma cláusula, uma excludente de ilicitude, né? Então, você aí que já estudou direito penal, a gente sabe que tem a legítima defesa, o exercício regular de direito, vou puxar aqui, nós temos também o estado de necessidade, o que isso quer dizer? Vamos então falar o seguinte: estava tendo um tiroteio, né, em um furto a uma agência bancária, estava tendo um tiroteio, e aí um policial estava atirando no bandido em legítima defesa. Lembre-se, né, que se é uma troca de tiros e um policial atirou, ele não está em exercício regular de direito ou em razão do ofício, na verdade ele está em legítima defesa, isso é questão de prova, O agente estava em legítima defesa, atirou e me acertou bem no meu pé, que eu uso para caminhar, né? O professor caminhadinha geriátrica, 2 km andando, ouvindo podcast, e aí o professor teve esse dano, não consegue mais fazer a caminhada geriátrica dele. E aí eu vou lá, vou buscar uma responsabilização do Estado, falar: ei, Estado, você me pague, tá? Você me pague. Por quê? Porque esse dano quem causou foi o seu agente. O Estado vai falar assim: olha, mas ele estava em legítima defesa. Eu vou falar: pouco me importa, tá? Pouco me importa, porque eu não tive culpa para você falar que essa é uma causa excludente. Eu não participei do ato, eu não era nem um bandido, eu não estava nem no banco, tá? Que eu não gosto de banco, eu odeio banco, tá? Sou de família de bancário, pai, mãe, irmã, me desculpem, mas eu odeio bancário, não gosto de banco, tá? E aí eu nem no banco tava, porque eu não gosto de banco, e aí tomei um tiro. Então assim, eu nem participei, nem uma causa excludente, nem atenuante. Então você me pague. Então o Estado ele vai ter que pagar, ainda que o agente dele tenha agido em legítima defesa. Perfeito? Vamos lá. E agora nós temos no caso de caso fortuito ou força maior. Ah, professor, o que é um caso fortuito ou o que é uma força maior? Ninguém sabe, tá? Ninguém nunca chegou a um consenso o que é um caso fortuito, o que é uma força maior. Di Pietro tentou, Eli Lopes tentou, Pedro Lenza tentou, todo mundo tentou. Ninguém conseguiu falar o que é. Mas aí o Código Civil veio, juntou tudo num balaio de gato só e vamos ver o que o nosso querido Código Civil diz. Em seu artigo 393, parágrafo 1 do Código Civil, ocorrerá um caso fortuito ou força maior quando da ocorrência de um ato imprevisível e irresistível que impeça a previsão de seus efeitos. Ou seja, é um caso que não se originou de uma omissão, tá? Tampouco de um mau cuidado do Estado ou de uma ação do Estado. É um caso imprescindível, né? Vem uma chuva, filha da mãe, e saiu derrubando tudo, né? Então veio uma chuva, alagou o meu carro. Aí eu vou poder falar assim: olha, alagou o meu carro, mas o Estado não cuidou das suas vias. Aí o Estado prova, né? Tava com a manutenção em dia, tava tudo lindo, só que a chuva foi uma chuva de ferrar. Então houve um caso fortuito ou uma força maior, porque foi um evento imprevisível. Não dava para adivinhar que aquilo ia acontecer. Um caso fortuito e a força maior, eles são causas excludentes, tá? O Estado não vai te pagar um puto por isso. Não vai te pagar um puto por isso. Um caso comum é um desastre natural, uma vez que raramente é possível a previsão dos seus efeitos. Olha só, no entanto, caso ocorra uma má prestação de serviço público, a responsabilidade não será integralmente afastada. É aquilo que eu falei. Se os bueiros estiverem fechados,
aí a responsabilidade do Estado, ela não seria totalmente afastada. O Estado teria sim que me indenizar. Vamos responder umas questões aqui antes de ir embora. Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem causas atenuantes da responsabilidade do Estado por dano. Ok? 1 minutinho. A questão está errada, tá? Por quê? Porque olha só, a força maior e o caso fortuito, eles são casos excludentes. Ok? Eles excluem a responsabilidade do Estado. Eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês para falar sobre esse querido aqui, ó. A culpa de terceiros, ok? Por quê? Porque o Estado ele pode provar que a culpa não foi nem totalmente sua, nem totalmente dele, mas de um terceiro. Quando o Estado provar isso, o Estado ele irá atenuar a sua responsabilidade, ok? Tornando então essa questão errada, porque o único que é uma causa atenuante neste caso é a culpa de terceiros, certo? Culpa exclusiva ou concorrente. Ocorrerá a culpa exclusiva quando o agente causou o próprio dano. Nesse caso, rompe-se o nexo de causalidade, e ocorrerá a culpa concorrente quando tanto o poder público quanto a vítima deram causas ao acidente. Neste caso aqui, ocorrerá uma atenuante. E nesse caso aqui, uma excludente. Certo? CESP 2012, técnico judiciário, a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público em face de algum particular pode ser reduzida ou mesmo excluída, havendo culpa concorrente da vítima ou tendo sido ela a única culpada pelo dano. Questão corretíssima, porque foi o que nós acabamos de estudar. Meus senhores, acaba por aqui a nossa aula, né? Teremos provavelmente mais 2 bloquinhos só sobre essa matéria, né? E aí eu espero que tenha gostado, ok? Foi rapidinho, a gente preferia matar isso aqui tudo de uma vez. Foi bom ter aqui conosco, tá? Lembre-se sempre de abraçar seu marido, abraçar sua esposa, abraçar o seu gato, fazer gloob para o seu peixe. E aí, de 5 a 10 minutinhos você tá de volta, vamos aprender mais um pouquinho. Chama a vinheta. Meus senhores, meus lindos, minhas lindas, meus cheirosos e meus tudo de bom, né? Infelizmente, até o final mêsinho de agosto não vai ter o nosso momento fofocaiado. Por quê? Porque a patroa que manda, né? O professor tá de férias. Cadê? Eu tinha até uma bandeirinha aqui, rapaz. Eu tinha até uma bandeirinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah! Eu estou de férias neste querido lugar, esse lugar que tem muito do meio ambiente, e como professor sobre o meio ambiente, eu tive que vir aqui conhecer, né? Tive que conhecer a fauna, a flora. Estou apaixonado, apesar de estar passando um calor desgraçado. Meu patrão, olha aqui o professor já era uma mente brilhante e agora ele é uma testa oleosa. Desculpa, eu sou o Leonino, né? Leonino tem dessas coisas. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui, Augustão, né? Ives, que sempre passa por aqui, Zélia, que sempre passa por aqui. Gente, muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo. Mas hoje o professor ele tem que ir, tá?
o professor tem que ir, mas em breve a gente vai voltar a ter esse momento fofocaiada. Em breve nós vamos voltar a ter este momento lindo aqui, ó. Eu troquei a arte, um momento de pescador, né? Que a gente conta história, a gente conta causa, a gente se diverte e a gente aprende, né? A gente aprende. Eu amo estar aqui com vocês, de verdade. Se eu não amasse, mesmo de férias, eu não estaria aqui. Eu preciso de vocês para continuar rindo, para continuar aprendendo. Não se engane, não são só vocês que aprendem nessas aulas. Eu aprendo muito, inclusive com a dúvida de vocês, com as dúvidas de vocês. Então assim, continue me mandando dúvidas, ok? Você que é aluno sobre o meio ambiente, você que tem aí os nossos cursos, a nossa assinatura ilimitada, pelo amor de Deus, se você não tem assinatura ilimitada, você tá panguando, tá? E você não pode achar ruim de eu te chamar de pangaré, porque, pô, tu tá fazendo jus, ok? Mas apesar de pangaré ser um apelido carinhoso, tá? Você vai lá, compra a assinatura ilimitada. Esse cursinho ele é fantástico, o Soma ele é fantástico, né? Agora Soma, agora grande Soma, vem com a Arara Azul, adquira o seu curso, porque é o único curso que você tem um link com um grupo, né? Um grupo para os alunos, que você tem contato direto com os professores. Você pode só me marcar @Ramos lá, que você vai poder me fazer uma pergunta direta, você vai poder me mandar uma mensagem direta no WhatsApp, se você tiver com vergonha. Você vai poder encher o saco do professor Bruno para ele poder contar do bigode dele, e você poderá pedir inclusive o segredo do topete do professor André. Que outro cursinho tem isso, pelo amor de Deus, tá certo? Então eu vou lá, senão a mulher ela já tá ali com um rolo de macarrão doido para me dar uma cacetada e eu tenho que ir, ok? Então um grande abraço, um abraço fraternal no seu coração, e eu vou ali terminar de conhecer o meu Brasilzão. Então, tchau, tchau!